Lucas Abelha, coordenador artístico, foi responsável pela construção do primeiro setor do projeto de desfile em homenagem a Maria Quitéria, intitulado A Folia Chama Maria Quitéria. Neste setor, recordou-se a festa do 2 de julho, importante acontecimento da independência para o povo baiano, em que a folia de rua evoca grandes ícones populares que marcaram esse marco do Estado na sua luta histórica. Além da comissão de frente, o casal de maestral e porta-bandeira também retrata os caboclos com trajes de cor azul, branco e vermelho, inspirados na bandeira baiana. No abre-alas do projeto do Carnaval, Maria Quitéria é levada para as ruas de Salvador nessa consagração de heróis brasileiros, louvada com glórias pelo povo que ajudou a emancipar. No segundo setor, outros artistas envolvidos no projeto já demonstram a versatilidade estética e a pluralidade das formas de se fazer um figurino de carnaval ou uma proposta alegórica. Falando especificamente sobre a trajetória de Maria Quitéria, o setor se inicia com um figurino representando a Feira de Santana, da artista Horádia Porciúncula. Foi nessa região que nossa grande homenageada nasceu, em um cenário rural, dentre fazendas e pequenos engenhos com vegetações características desse ambiente. Na ala 2, o Batalhão dos Periquitos é relembrado de forma lúdica e leve. Maria Quitéria fez parte dele, cujo nome é originado do famoso uniforme com colarinho e punhos com tons de verde. O carnavalesco Ricardo Hesses realizou uma releitura da feminilidade de Maria Quitéria na ala intitulada Soldado Medeiros. Foi esse o nome dado à nossa heroína, que cortou os cabelos e usou roupas e o registro de seu cunhado para conseguir se alistar. É justamente esse tema também trazido pelo artista campeão do Carnaval paulistano em 2023, Jorge Silveira. Na alegoria, é expressa a dualidade de gênero imposta a uma mulher que não deixou os padrões da sociedade a limitarem diante de sua impossibilidade de exercer o ofício que escolheu. Em seguida, fala-se das batalhas vividas por Maria Quitéria durante sua trajetória militar. Ricardo Hesses, novamente, traz sua linguagem digital para a construção das fantasias do terceiro setor. Em primeiro momento, a Batalha da Maré é recordada, com elementos que remetam ao ambiente marítimo, como conchas, estrelas do mar e tons areados. A Batalha do Pirajá também foi emblemática na vida de Maria Quitéria. Ela também chegou a ser retratada pelo artista plástico Caribé, cujos traços e tons comumente utilizados inspiraram o carnavalesco na construção do seu figurino. A terceira batalha que teve fantasia concebida por Ricardo Hesses foi a Batalha de Itapuã, famoso bairro de Salvador, conhecido pelo seu farol e sua vocação das águas. Já a ala 7 traz a última batalha recordada pelo setor. Terceira batalha que teve fantasia concebida por Ricardo Hesses, a de Pituba, importante vitória de Maria Quitéria na luta por independência. A alegoria que encerra esse setor relembra um dos maiores feitos de Maria Quitéria. Ela enfrentou a Baía de Todos os Santos, com água até o pescoço, para desarmar um navio que tentaria atacar a cidade de Salvador. Celebrando outros nomes femininos importantes para a história brasileira e para a história da independência brasileira, convidamos outras figuras para celebrar esse carnaval em homenagem a Maria Quitéria. Todas desenhadas pela artista Horádia Porciúncula, com um traço característico, Maria Graham é a primeira convidada dessa festa. Ela conheceu Maria Quitéria no Brasil e fez registros sobre a soldada em um de seus livros. Em seguida, Joana Angélica, por sua vez, foi uma freira que tentou impedir que tropas portuguesas invadissem o convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, na busca de soldados baianos. Já Maria Filipa liderou as vedetas da praia, que emboscavam os soldados da coroa e destruíam suas embarcações para impedir a continuidade do processo de colonização. As baianas do desfile representam Maria Leopoldina, princesa do Brasil, que assinou o decreto que colocou fim à dominação portuguesa no país latino. Mais um exemplo do protagonismo feminino na independência do Brasil. Jorge Silveira também assina a alegoria que ressalta a independência uma palavra feminina, evocando os símbolos da causa feminista, palavras de ordem a favor da igualdade de gênero e os nomes das convidadas de Maria Quitéria para essa grande folia em sua homenagem. Por fim, no último setor do projeto de carnaval, um grande blocão é constituído em homenagem a Maria Quitéria. Com fantasias assinadas pelo carnavalesco Guilherme Estevão, as aulas recordam desfiles que citaram Maria Quitéria em seus enredos. A primeira escola relembrada é Caprichosa de Pilares, que citou nossa ícone em 2 carnavais distintos, um em 1955 e outro em 1977. Já o Império Serrano também entra nessa folia. A tradicional escola de verde e branco de Madureira, conhecida por sua coroa imperial, citou Maria Quitéria no ano de 1966, chamando-a em seu samba de brava heroína. A Porto da Pedra, a agremiação de São Gonçalo,
fez uma homenagem a grandes mulheres da história do país. Não poderia faltar, evidentemente, a presença de nossa homenageada na Escola do Tigre Vermelho e Branco. A Verde Rosa do Carnaval Carioca, a tradicionalíssima Estação Primeira de Mangueira, também já citou Maria Quitéria, que teve uma ala só para si no desfile de 2015, quando a escola homenageou grandes lideranças históricas femininas da trajetória brasileira. E esse foi o projeto artístico-visual do trabalho desenvolvido para o enredo Uma Folia para Maria Quitéria, concebido por nossos 5 desenhistas. Toda a estrutura do desfile, incluindo a sua setorização, foi pensada pela equipe de pesquisas e redação, considerando todos os itens obrigatórios de uma apresentação de carnaval, contando com 15 croquis de figurinos para as alas, mais a comissão de frente, o casal de mestre-sala porta-bandeira e 4 projetos alegóricos de uma escola de samba. Além de toda a exploração dos artistas visuais na história e nos signos que nos ajudassem a retratar de forma lúdica a trajetória da nossa homenageada, dentre fantasias e alegorias, dentro da linguagem artística dos desfiles de carnaval das escolas de samba, algo que contou com a ajuda e o apoio de toda a equipe de conteúdo, uma obra musical também foi concebida. O samba enredo do desfile em homenagem a Maria Quitéria foi criado pelo compositor Leandro Thomas e interpretado pela jovem cantora Milena Weiner. Escutaremos a realização da gravação da obra e, em seguida, assistiremos a uma live sobre a homenageada realizada em 29 de maio pelo historiador e mestre em artes Leonardo Antan e pelo historiador da arte e mestre em estudos brasileiros Natan Gomes. Oi, o tambor, tambor de guerra, faz pulsar a terra quente, sob exército de gente que luta pra festejar. Meu povo não foge a Salvador, encontra nas ruas o seu destino, a liberdade no batuque multicor. Escreve a história com sujeito feminino, é o espelho da bravura, no espelho do mar, quem não teme a aventura faz o leme se curvar. Mora na Bahia, a existência é de Maria, o grito da independência, é o espelho da bravura, no espelho do mar, quem não teme a aventura faz o leme se curvar. Mora na Bahia, a existência é de Maria, o grito da independência, a força que deságua em outras terras, inspira a mesma guerra contra a opressão, a revolução de todo dia, de Joanas de Marias, na avenida ou no salão, além dos julhos e dos fevereiros, brilha a luz do cruzeiro, um Brasil que vai à luta, e a disputa pelo sol de cada dia começa numa noite de folia, na guerra da arte, sou mais um soldado, o povo nunca nega o teu chamado, é o dia da batalha triunfal, a independência do país do carnaval, na guerra da arte, sou mais um soldado, o povo nunca nega o teu chamado, é o dia da batalha triunfal, a independência do país do carnaval. Eu sou Leonardo Antan, curador do projeto Um Carnaval para Maria Quitéria, aprovado no edital Retomada Cultural do Governo Estadual do Rio de Janeiro. E vamos conversar aqui com o pesquisador do projeto, Natan Gomes, que é mestre pela USP em Cultura Brasileira, Identidade Brasileira, também formado pela UERJ. E ele é um grande pesquisador de Maria Quitéria e foi a pesquisa dele que serviu de base para o nosso projeto Um Carnaval para Maria Quitéria. Então a gente vai conversar aqui um pouco exatamente sobre entender quem foi essa personagem e exatamente que motivações nos levaram a um pouco a fazer essa homenagem, ainda que simbólica, para Maria Quitéria na comemoração desses 200 anos da independência brasileira, relembrar essas outras personagens e, sobretudo, usar o carnaval também como uma linguagem, como um veículo, né, para a gente construir esses novos heróis da nossa história. Natan, obrigado pela sua participação, obrigado pelo apoio aí, por, enfim, ter ajudado a gente com todo esse processo da pesquisa e de trazer um pouco a Maria Quitéria para a discussão. Assim, queria que você apresentasse um pouco quem é essa personagem, assim, e por que é importante a gente falar dela nesses 200 anos assim. Primeiro, eu que agradeço pelo convite para participar do projeto. Eu fiquei super feliz, eu já estava algum tempo envolvido com essa pesquisa sobre a memória da Maria Quitéria, né, desde o século XIX até ali o final da ditadura,
Então, para mim foi muito interessante poder levar a pesquisa também para o carnaval, né? Pensar nas possibilidades dessa interface entre a pesquisa acadêmica e o carnaval. Então, mais uma vez, agradeço o convite. Em linhas gerais, assim, falando um pouco sobre a trajetória da Maria Quitéria e o porquê dela ter se tornado, talvez, não sei se eu tenho uma resposta do porquê exatamente, mas eu tenho alguns indícios de como ela se tornou uma figura importante e relevante no imaginário da independência, né, do pós-independência. Então, a Maria Quitéria era uma mulher baiana, tinha em torno de 29 a 30 anos, no momento em que a Guerra de Independência na Bahia começou. A guerra envolvia, de um lado, os portugueses, que, enfim, eram partidários das Cortes de Lisboa, né? Era uma assembleia constituinte para todo o Império Português, e que, de alguma forma, começou a tomar decisões que, principalmente a elite baiana, passou a discordar, passou a ver como ameaçadora, né, dos seus próprios interesses. Então, na Bahia, se forma uma resistência às Cortes de Lisboa e às decisões das Cortes de Lisboa. Isso leva a uma guerra civil, né, envolvendo, a gente hoje em dia poderia falar entre baianos e portugueses, ainda que essas identidades não fossem tão claras para as pessoas que viveram aquilo. E a Maria Quitéria, ela vivia na fazenda do pai dela, ela não era uma mulher exatamente pobre, né? O pai dela produzia algodão, produzia gado, o pai dela tinha 27 escravizados na fazenda, que é uma quantidade relevante de pessoas escravizadas trabalhando. Então, a Maria Quitéria vive ali nesse contexto da fazenda. Ela, pelo que a gente tem de relato de uma viajante inglesa que a conheceu, que é a Maria Graham, ela tinha um papel já na fazenda mais relevante, porque a mãe dela morreu, ela era muito jovem, ela era a filha mais velha, ela não tinha casado ainda, então ela tinha lá seus 30 anos, e na fazenda ela atuava de alguma forma com uma certa posição de liderança mesmo. Isso talvez seja um pouco indício de por que ela toma essa atitude drástica, né? Que eu vou contar um pouco mais. Então ela vivia na fazenda e nesse contexto de guerra precisava-se de voluntários, né? O exército na Bahia não havia um exército próprio. Então se formam milícias em algumas vilas do Recôncavo, principalmente no Recôncavo, porque em Salvador é a cidade onde o poder português consegue controlar. Então no Recôncavo se forma a resistência. Ela vivia numa fazenda na região antes de Cachoeira, né? No momento em que ela, que ela viveu era Cachoeira, hoje em dia é Feira de Santana. Esse distrito, inclusive, se chama Maria Quitéria hoje, o distrito de Feira de Santana, que na época era São José das Itapororocas, hoje em dia Maria Quitéria, em homenagem a ela. Então, na fazenda eles recebem um emissário dessas juntas, né, procurando pessoas para fazerem parte das milícias, e ela ouve a conversa, né, ela participa do jantar com o emissário. O pai dela não tinha filhos homens, adultos. Ele falou, eu sou velho também, e ele ainda diz assim, eu não sobre enviar um escravo, que interesse um escravo teria na independência, né? Mostrando muito também de como que essa independência já tinha uma composição muito clara em relação à questão da escravidão no Brasil, né? Enfim, a Maria Quitéria, então, ela ouve essa conversa, ela fica movida por aquele discurso do emissário, ela vai ao encontro da irmã, que morava perto da fazenda, já era casada, retoma tudo aquilo, ela fala tudo o que o emissário tinha explicado para o pai dela e para ela, e diz assim que ela queria poder se juntar às milícias, que ela queria poder lutar. E a irmã diz, eu também, se eu não tivesse filhos e maridos, eu também iria. Então também, até mesmo a irmã dela, a Josefa, também era uma mulher assim que talvez tivesse na história, se ela não tivesse, como ela diz mesmo, casada e tido filhos. Mas ela diz assim, mas eu te ajudo, eu posso te ajudar. Emprestou a roupa do marido dela, algumas roupas, o José Medeiros. Ela assume a identidade desse cunhado, ela corta os cabelos, né, com a ajuda da irmã, e foge. Ela é muito sagaz também, ela diz que ela foi acompanhar o pai dela, que foi vender produtos em Cachoeira, onde estava concentrado o exército, né, esse exército pacificador, como ele ficou conhecido. Ela disse que ela foi a uma distância segura, assim, não para ele não ver nada, para o pai dela não ver que ela estava atrás, mas também se acontecesse alguma coisa, ela tinha a quem recorrer.
Então, e dá tudo certo. Ela se alista com uma identidade masculina, ela se passa de homem, fica um tempo, em torno de alguns meses, né? A gente não sabe muito bem as datas, mas provavelmente ela entrou no exército em agosto ou setembro de 1822. Então a gente está falando aí quase ao mesmo tempo lá do Grito do Ipiranga. A Guerra na Bahia ela começa em junho, então vai de 22 até 1823. E a gente encontra um registro de que a saia, o pedido de um tecido para fazer uma saia para Maria Quitéria só em março, abril do ano seguinte. Então talvez ela tenha passado uns bons meses disfarçada, ou uns bons, mesmo quando foi descoberta, continuou sem usar a saia, né? Que é a imagem tão famosa dela, uniforme militar com a saia quadriculada. Então a Maria Quitéria ela se junta, ela já sabia atirar, e ela diz para Maria Graham, né, que foi essa viajante, e a partir da Maria Graham que a gente conhece quase tudo sobre a Maria Quitéria, né, o relato dela foi importantíssimo, e é importantíssimo para a gente saber sobre a trajetória dela, da Maria Quitéria. Então a Maria Quitéria, ela se alista, ela é aceita sob uma identidade masculina, ela consegue passar uns bons meses disfarçada, até o momento em que o pai dela vai à procura dela, e aí, enfim, ele tenta levar ela de volta para casa, mas ela tinha se destacado porque ela sabia atirar. Ela disse que sabia atirar, ela tinha aprendido para caçar, mas também para se defender dos indígenas, né? E a expressão que aparece no Diário da Maria Graham é se defender dos índios selvagens. Então tem também essas fricções assim, né? De entender que eles não eram brasileiros, enfim, eram capazes inclusive de serem mortos, os indígenas, né? Então ela sabia atirar muito bem, ela é incorporada primeiro num setor que era mais pesado, ela não tinha um porte tão, ela não era ela tinha um porte mais magrinho, mais fraca. Depois ela é encaminhada para um outro setor na guerra, em que ali ela se destaca. E a guerra se estende até julho de 1823 e ela vai até o final, né? E aí tem relatos, né, do comandante narrando feitos heróicos dela, de que ela teria entrado no Rio Paraguaçu com água batendo nos peitos e conseguiu tomar uma barca. Então ela é condecorada por isso, ela consegue a patente de cadete, e depois, enfim, um soldo de alferes que ela vai receber até o fim da vida. Então a guerra termina e a Maria Quitéria, ela já lutando sob a identidade feminina, com a identidade dela, teve a saia, que foi incluída. A gente tem um ofício que datando mais ou menos entre março e abril de 1823, em que o comandante pede um tecido de camelão, né, que era uma lã grossa, para fazer essa saia para ela, que é a saia que ela aparece nas imagens, né, nas imagens mais conhecidas dela. E é interessante porque a Maria Graham ironiza, né? Maria Graham era uma inglesa, e ela diz assim que a Maria Quitéria teria escolhido pensando no kilt do escocês, né? Aquele kilt tradicional. Ela assim, imagina você falar para um escocês que o kilt é uma peça feminina, né? Como foi escolhido por ser uma peça muito feminina. Ao mesmo tempo, tem uma questão interessante aí de gênero, né, da Maria Quitéria ter escolhido uma saia usada por um homem. Ela disse que já tinha visto uma imagem, uma gravura representando um escocês com o kilt, e ela não escolheu qualquer saia, ela escolhe uma saia usada Era como por um masculina. homem. Então, ela assim, eu tenho que usar uma saia, mas eu vou escolher uma saia que também não é qualquer saia. Então, ela termina a guerra e um outro ofício do comandante, que a gente, enfim, que a gente conhece, né, diz que o comandante envia junto para Maria Quitéria para o Rio de Janeiro, junto com os documentos, né, com os ofícios, com uma papelada para o governo, Dom Pedro I, né, o Dom Pedro, que era o imperador, e com uma recomendação, dizendo, olha, Maria Quitéria, ela fez isso e isso, ela foi muito importante na guerra, se destacou, muito valente, muito corajosa, e ela tem um ardente desejo de beijar a mão imperial, né? Essa é a expressão que ele usa, e ela está sendo enviada aí para o Rio de Janeiro com esse documento. Se você for, né, interessante, você, né, a Sua Alteza, pode recebê-la. E isso acontece, né? Ela chega no Rio uns meses depois, chega em agosto, ela é recebida pelo imperador e ela recebe a Ordem do Cruzeiro, né? Que era uma insígnia que o imperador tinha acabado de criar, justamente para comemorar e para reconhecer os feitos das pessoas que ajudaram a independência do Brasil. Uhum.
E isso não era nada trivial, né? Você receber a insígnia de uma ordem, a ordem naquele momento era a primeira ordem brasileira, então a ordem mais importante do imperador, e ainda com o direito a receber um soldo de alferes, né? Ela recebeu como se fosse uma pensão vitalícia por ter lutado na guerra. E é nessa ocasião também, né, a viagem ao Rio de Janeiro, em que ela conhece a Maria Graham. É outra mulher importantíssima para o que a gente se conhece da Maria Quitéria, não apenas porque no diário de viagem dela, que foi publicado em Londres já no ano seguinte, é um livro importante por outros fatores, por outros aspectos que ela conta, mas muito também por causa da Maria Quitéria, por ser a principal fonte que a gente tem da trajetória dela, mas também porque a Maria Graham encomenda um retrato da Maria Quitéria. Ela vê que tem ali algo de interessante nessa mulher e ela quer publicar também junto do diário dela, que não tem retratos, é o único retrato, a única imagem de uma pessoa individualizada é o da Maria Quitéria. Todas as outras imagens do livro são paisagens, tem algumas cenas, assim, cenas de mercado de pessoas escravizadas, tem duas, uma em Recife e outra no Rio, mas é o único retrato individual. Então, Maria Graham, ela encomenda para um outro conterrâneo dela, né, para um artista como ela, que chamava Augustus Earl, que também estava no Rio de Janeiro já há alguns anos. E o Augustus Earl, ele pinta um pequeno aquarela dela, que hoje em dia, né, foi parar na Austrália. Não me pergunte como, mas hoje em dia esse retrato está na Austrália. E que depois foi gravado por outros personagens, né, que não conheceram a Maria Quitéria, mas já em Londres, que fabricaram uma gravura. Porque naquela época as gravuras elas passavam por muitas mãos. Realmente uma indústria, né? Então tinha o desenhista, tinha um gravador, tinha um preparador da gravura, tinha às vezes o colorista, enfim. Eu identifico duas figuras, né? Uma que está na escrito assinado na prancha, que é o Edward Finding, e um outro personagem, que é o Dennis Dighton, que teria trabalhado com essa aquarela original, que só representa o busto dela, então não tem a saia, não tem a arma, não tem paisagem. Trabalhou com essa imagem e criou a imagem que foi publicada de fato no livro, em que ela está de uniforme inteiro, tem aquela paisagem tropical, bem idealizada, né? Com a arma, e essa imagem se consagra, né? Essa é a imagem que se consagra como a imagem oficial da Maria Quitéria. E vários fatores a gente poderia enumerar, né? O valor que a gente dá à produção dos artistas viajantes, a gente costuma atribuir um valor de documento a essas imagens, por mais que elas sejam construções também. Então essa imagem se consagra, essa imagem vai ter várias releituras e apropriações ao longo do tempo, né? Uma das mais importantes é a do Museu do Ipiranga, né? Feita por um artista italiano que é o Domenico Failucci, que é um retrato a óleo, em tamanho natural, que é um retrato que está posicionado do lado do Independência ou Morte, né? Essa tela do Pedro Américo que todo brasileiro conhece, talvez seja a pintura mais conhecida no Brasil, está em todo livro de história. Então a Maria Quitéria está do lado, ela é exatamente do lado, e do outro lado, né, de frente à Maria Quitéria, está o retrato da Imperatriz Leopoldina com os filhos. Então a Maria Quitéria, desde o século XIX, desde mais ainda, na verdade, desde o pós-independência, ela já tem um reconhecimento muito significativo, né? Tanto pela Maria Graham, que vai colocar ela no seu diário de viagem, quanto pelo governo, na figura do imperador, que vai condecorar Maria Quitéria. E ao longo do século XIX, ela não vai ser, eu falo ao longo do século XIX, eu quero dizer entre 1823, 1824, até o final, até 1870, 80, ela não vai ter, ela está viva, não vai ter grandes, eu diria, reavivamentos da memória dela, assim, apesar do Diário da Maria Graham circular, ser muito conhecido. Mas aí, no centenário da independência, em 22, por exemplo, que é quando esse retrato da Maria Quitéria feito para o Museu do Ipiranga é produzido, ali tem um momento de consagração, de fato, né? De colocar a Maria Quitéria no museu que se propunha como o templo da memória, né? O teatro da memória, que é um pouco a expressão que eu uso no meu título da dissertação. Esse teatro da memória da independência, o teatro da memória brasileira também, porque ainda que o foco seja a independência, o Museu do Ipiranga se propunha a contar também a história brasileira a partir de outros momentos históricos, do ponto de vista de São Paulo, claro, né, do ponto de vista paulista, mas se propôs a construir essa imagem da independência, pensando, o grito do Ipiranga foi em São Paulo, então o berço da nação é em São Paulo. Então o Museu do Ipiranga nasce com essa premissa, e por ironia do destino, ou não, enfim,
a Maria Quitéria está ali, né, quebrando um pouco essa narrativa paulista-cêntrica da independência. Ela está ali e eu acho que tem a ver tanto com uma vontade na época do diretor, Afonso Toné, de representar a participação popular na independência. O retrato dela eu diria que a imagem mais diretamente disso, da participação popular na independência. Acho que a independência não foi apenas, e eu acho que aí também respondendo um pouco a pergunta, né, o fim da pergunta, a segunda parte, que a importância da Maria Quitéria está um pouco nisso, de lembrar que a independência não foi apenas fruto de Uhum. acordos políticos, de uma negociação. Teve guerra, e essa guerra foi feita pelas pessoas, Eu pelo tava, povo. quando você estava falando, estava pensando um pouco disso, assim, era uma pergunta próxima. Nesse sentido, né? Você diz que ela foi receber a condenação já em 23, né? Então, um Uhum, ano depois do suposto grito da independência, né? isso, Então, é como essa independência realmente não é esse processo pacífico que a gente aprendeu na escola, né? exatamente. Ela é esse signo que nos mostra esse processo da Bahia, né? Do 2 de julho e todo esse Uhum. processo por trás, né? Exatamente. O próprio Ipiranga é um caso interessante disso, porque nos projetos iniciais teria a Maria Quitéria, mas teria imagens de batalhas, as batalhas na Bahia, sobretudo, né? E eu tenho um professor, né, o Paulo Garcês, um historiador importante do Museu Paulista, e que ele vai falar de um apaziguamento, assim, a ideia de construir um Museu da Paz, que está ligada à ideia de construir uma história do Brasil sem conflito, sem violência. Então, assim, o que é interessante também é que a Maria Quitéria acaba ficando no museu, e acho que a S tem a ver com essa coisa da participação popular, mas essa dimensão bélica, né? Ela é a figura que permaneceu de tudo que em todos os projetos iniciais para a decoração do museu, que tinha uma parte importante dedicada à guerra, só ficou a Maria Quitéria, né? Só ficou, mas ao mesmo tempo numa pose pacífica. Ela está em repouso, a arma está em repouso. A gente na gravura da Maria Graham, que está não da Maria Graham, mas do livro da Maria Graham, ela aparece a Maria Quitéria em primeiro plano com figuras de batalha, cenas de batalha no fundo. No retrato do Museu Paulista, essas cenas de batalha são suprimidas e aparece só uma paisagem muito plácida, né, assim, com o Paraguaçu se estendendo no horizonte. Então, mesmo a Maria Quitéria ainda foi retomada, apropriada nessa dimensão de uma história do Brasil sem conflito, sem guerra. Tem um certo um apagamento e um apaziguamento, né, dessas lutas mesmo, desses conflitos, enfim, dessas tensões. Então, eu diria que é isso. A importância da Maria Quitéria tem, e aí a gente não pode, claro, esquecer a dimensão de gênero nisso tudo, né? Se ela representa a participação popular, também representa a participação das mulheres, que não foi, é, é, eu não diria que foi apenas a Maria Quitéria, eu não diria porque não seria uma Não mentira, foi, né? Seria falhar com a história, mentiras. A gente pode pensar, e hoje em dia tem se falado muito da Leopoldina, da participação dela e tal. Eu acho que aí também tem pesquisadores que têm relativizado e matizado isso de uma forma calma, sabe? Porque não foi também né, que a Leopoldina fez isso e aquilo e tinha um superpoder. Tinha as hierarquias de gênero eram muito rígidas, né? O que a Maria Quitéria Uhum. fez não era trivial até por isso, mas para Leopoldina ela não conseguiu evitar isso, enfim. Então, não vou entrar no assunto da Leopoldina agora, que acho que daria outra discussão, mas eu lembraria, citaria bem brevemente uma carta, eu considero um manifesto enviado por, se me não me falha a memória, 186 senhoras baianas, que é como elas se denominam. É um abaixo-assinado que elas enviam à Imperatriz Leopoldina, e que é curioso, elas enviam em maio de 1822, muito antes do 7 de setembro também, e mesmo antes da guerra na Bahia começar, mas muito antes não, um mês antes, mas os conflitos já estavam presentes, atenção. Então, essas mulheres, são quase 200 mulheres, não é um número assim, trivial. Escrevem uma carta, e claro, provavelmente mulheres da elite baiana, a gente reconhece por alguns indícios, assim, os sobrenomes, o papel que é bordado de ouro, a letra, enfim. Mas nessa carta, elas se posicionam usando a linguagem política da época, usando, assim, a gente defende a independência. Na época, na verdade, elas não defendem a independência como se constituiu, mas elas achavam que deveria haver o Brasil não poderia voltar à condição de colônia, então deveria haver um império luso-brasiliano, como elas falam. Então Uhum. ainda tinha uma certa indecisão, né, de como que levaria a independência, mas só para concluir,
você vê, no mesmo período, mulheres que provavelmente tinham um estatuto social talvez não tão diferente do da Maria Quitéria. Não sei, a gente não tem uma pesquisa ainda que dê conta de saber quem eram essas mulheres que Quem era? assinaram o Uhum. manifesto. A gente não sabe uma a uma, mas provavelmente os indícios são de que não eram mulheres das classes mais populares, como a Maria Quitéria também não era. Então, eu gosto de pensar nesse caldo mesmo, nesse movimento, nessa mobilização política que se vivia na Bahia, naquele ano de 1822 e 1823, em que as mulheres tomavam partido, Uhum. participavam, enviar abaixo-assinado, dizer a gente defende isso, a gente viemos aqui defender isso. Isso é muito relevante. Então, eu acho que a Uhum. Maria Quitéria também lembra para a gente dessa dimensão, de que a Sim, independência sim. foi feita também por estratos da sociedade que são excluídos dessa narrativa hegemônica, né? No Independência ou Morte do Pedro Américo, a única figura, e eu acho isso interessante, foi uma pesquisadora, uma historiadora que puxou essa linha, a única figura feminina que aparece é uma sombra naquela casinha que está lá no fundo, é uma sombra feminina com um bebê, mas é literalmente uma sombra, né? Não dá nem para ter certeza exatamente que é uma mulher. Na verdade, não foi uma historiadora, foi o Piano Bezerra de Menezes, que foi um antigo diretor do Museu Paulista. Ele que identificou essa sombra como uma figura feminina, mas é interessante pensar que na principal imagem da independência que a gente tem, a única presença feminina é reduzida a uma sombra numa Concordo. janela distante, né? Uhum. Bom, e você tem outras mulheres também com uma participação muito ativa, né? No caso da Claro, Bahia, Joana Angélica, a né? Maria Maria Filipa, Filipa, se tornaram claro, claro, hoje mais foram retomadas mais atualmente, eu imagino, né? Como esses signos femininos também, né? Então, claro. como esse processo da independência é um processo de uma luta popular, que é uma coisa que a gente nunca discute desses termos, né? Tem uma ação É. popular muito forte, sobretudo a gente olhando o caso da Bahia, e essa Uhum. luta popular em volta exatamente de tudo que aquela sociedade continha, de pessoas da elite, de escravizados e ex-escravizados, Isso. pessoas da igreja. A gente vê esse corpo social nessa luta política também, né? Exatamente, não, é muito bem lembrado. A Joana Angélica, ela até teve, ela morreu em fevereiro de 1922, né? E na Bahia não, eu não estava em fevereiro do ano passado, mas eu acompanhei bastante, não estava lá, acompanhei bastante de longe e eles consideram, mas no centenário da independência, em 1922, isso já aparecia, a morte da Joana Angélica como a primeira efeméride, a primeira data dessa cronologia da independência. Foi muito antes do 7 de setembro, a gente vai abrir no centenário, assim, a gente vai abrir as comemorações porque a Bahia tem essa primazia, mas Uhum. enfim, a Joana Angélica, ela teve presente na memória, já desde o início, não tanto como a Maria Quitéria, porque eu diria que é um heroísmo mais, entre aspas, mais passivo, né, do que o da Maria Quitéria, porque ela foi martirizada, né, a ideia da Marte. E ela vai ser sempre relacionada, né, a imagem da Joana Angélica é construída do ponto de vista da Marte, mas não a Marte cristã. E aí tem essa coisa interessante que acontece também com o Tiradentes, de ter sido usado os símbolos religiosos cristãos, mas ressignificado do ponto de vista político, né? Uhum. Então, Tiradentes ser muito relacionado a Jesus Cristo, a Joana Angélica, ao Marte, né? A figura do Santo Marte. Inclusive, eu tenho um processo de canonização correndo da Joana Angélica desde 1922, no centenário da independência, deram entrada a esse processo de canonização, de beatificação, né, primeiro, e com o discurso, né, isso é interessante, justamente dela ser uma Marte política, né, dela ser uma Marte cívica, na verdade, essa é a expressão que eles usam. Não é só uma Marte cristã, mas uma Marte cívica. Então tem a Joana Angélica e a Maria Filipe. Eu acho que a Maria Filipe ela tem dá um gancho interessante para a gente pensar como essa memória da independência ela continua sendo transformada, né? Como eu já falei, a Maria Quitéria e a Joana Angélica, de algum modo, desde o pós-independência, elas já aparecem como nesse lugar das heroínas baianas, né? Tem um livrinho de um historiador baiano do Instituto Histórico da Bahia, Instituto Geográfico e História da Bahia, que tem esse título, né, Heroínas Baianas, e só são três, né, que ele escolhe, a Maria Uhum. Quitéria, a Joana Angélica e a Ana Nery, que é da Guerra do Paraguai, que, Sim. enfim, também tem a ver com ter sido enfermeira, muito mais do que ter sido alguém que foi combatente, por exemplo. Mas, mais uma vez, isso é uma outra discussão. Então, esse lugar das heroínas baianas muito rapidamente encaixado, né? Elas são encaixadas muito rapidamente nesse lugar das heroínas baianas. A Maria Filipa, não.
E a Maria Filipa é um caso interessante porque há pouquíssimos documentos históricos que atestem a existência de fato da Maria Filipa, né? A gente tem na memória oral, especialmente na ilha de Taparica, a presença da Maria Filipa é muito forte, muito, muito forte. Isso não é de agora. Mas, concretamente, há poucos documentos atestando a participação dela. O que a gente tem é um romance, se eu não me engano, publicado em 1908 ou 1907, de um escritor de Taparica chamado Xavier Marques, num romance chamado Sargento Pedro. A Maria Filipa é uma personagem desse livro. A gente tem, algum tempo depois, um abaixo-assinado do qual assinou o Baldo Osório, que é o pai do escritor João Baldo Ribeiro, um abaixo-assinado, assinado, se não me engano, por 10 homens cidadãos de Taparica, como eles se identificam, pedindo para trocar alguns nomes de ruas na cidade, em uma das cidades da ilha de Taparica, que eu já não me lembro qual delas, e uma dessas ruas se chamaria Maria Filipa, com outros personagens também ligados à independência na ilha. Então a gente vê isso muito, isso eu estou falando, se eu não me engano, esse abaixo-assinado de 1915, é por aí, início do século XX, assim como o livro do Xavier Marques. Esse o Baldo Ribeiro, que vai publicar logo depois, umas décadas depois, um livro sobre a história de Taparica, ele vai fazer uma nota biográfica sobre a Maria Filipa, em que ele se baseia diretamente no romance do Xavier Marques. Ele vai usar a descrição que o Xavier Marques usava, que não é uma descrição, eu diria que é uma descrição muito pejorativa, né? Ele vai falar dela como uma gorda estabanada, ela como essa mulher tem lá o seu lado de valentia, mas tem uma certa caracterização que tem traços bem pejorativos. Então, a gente está falando de um livro escrito no pós-abolição, né? Então, também tem esse contexto. Então, Maria Filipa, ela vai ser retomada, ela aparece até em alguns materiais ligados à comemoração da independência, em 72, que foi o Sesc Centenário da Independência, né, os 150 anos. No caso brasileiro, de modo geral, foi uma comemoração muito puxada pela ditadura, então que ganhou um caráter bem oficialesco mesmo, né, de apoio ao regime. Na Bahia, talvez menos, eu encontrei isso em materiais locais da Bahia, já referência a Maria Filipa em 72, mas ainda de forma muito, muito marginal na narrativa. E o que a gente percebe é que com os avanços e com mesmo com todos os retrocessos recentes, mas com os avanços que o movimento negro foi tendo nos últimos 20 anos, principalmente, a gente percebe que a Maria Filipa foi ganhando cada vez mais centralidade numa narrativa em que as mulheres já eram muito presentes, que é a narrativa da independência na Bahia, em que a Maria Quitéria e a Joana Angélica têm muito mais presença e são muito mais relevantes do que o próprio Pedro I, do que o Dom Pedro. Ele é uma figura absolutamente coadjuvante nessa história para os baianos. Tem muitas outras figuras, inclusive essas duas mulheres. E a Maria Filipa, ela começa a entrar nesse rol de heroínas baianas e de heróis, de modo geral, de uma forma muito contundente nos últimos anos. E a ponto de, hoje em dia, e isso é interessante, assim, da ponto dela, muitas vezes, sobrepor a próprias figuras, como a da Joana Angélica, que lá também só tem setores que vão dizer, mas a Joana Angélica tem um caráter mais conservador nessa memória, ligado à igreja, ligado à religião, ainda que não seja unanimidade, né? A Joana Angélica também é uma figura muito popular. A igreja, se você vai na igreja onde a Joana Angélica viveu, né? Ela era abadesa, ela era uma freira, ela tem lá a imagem dela como uma santa, enfim, tem uma coisa de fato de um catolicismo popular ligado à Joana Angélica. A Joana Angélica, ela tem uma presença no catolicismo popular mesmo, na Bahia, de ser considerada uma santa, bababá. Mas a Maria Filipa era essa figura, e aí só falando rapidamente, que eu acho que eu não apresentei, a Maria Filipa era uma mulher, nessa memória oral de Taparica, era uma mulher escravizada, uma mulher negra, uma marisqueira. Não é muito claro, na verdade, às vezes em algumas narrativas ela aparece como uma mulher negra livre, em outras como escravizada, mas uma marisqueira que usava de armas absolutamente improvisadas, às vezes, para se defender dos portugueses e defender a ilha, né? Então, usava uma espécie de planta urticária chamada cansanção para bater nos portugueses, de colocar fogo nas embarcações.
e que ela liderava uma tropa chamada de vedetas, né, que seriam um grupo de mulheres que vigiavam as praias, assim, para ver se os portugueses não iam atracar, aliás. Então, tem várias histórias ligadas a essa valentia da Maria Filipa, que, diferente da Maria Quitéria, não teve o reconhecimento oficial e não participava de forma oficial, não tinha arma, não tinha uniforme, mas participava, né? Então, a Maria Filipa volta, eu diria que ela volta mesmo, não é que ela foi atiraram a Maria Filipa do nada, não. Ela sempre esteve presente nessa memória oral e ela tem ganhado uma centralidade institucional que até então só Maria Quitéria e a Joana Angélica tinham, né? Uhum. Ainda muito restrita à Bahia, mas de alguma forma, se você vê todos os materiais da independência recentes, na Bahia especificamente, a Maria Filipa aparece com destaque muitas vezes, né? Enfim, então eu acho que tem uma questão interessante em como essa memória da independência na Bahia continua sendo transformada e como a Maria Quitéria e a Joana Angélica, em outros momentos, atendiam talvez a interesses de representação popular na independência ou da participação das mulheres, a Maria Filipa ela aparece nesse panteão para lembrar que as pessoas negras Uhum. escravizadas também contribuíram e também atuaram de forma ativa. E aí talvez pouco importe se ela existiu ou não como uma personagem concreta. Talvez ela seja uma figura que aglutina outras pessoas que Uhum. concretamente, isso a gente tem absolutamente convicção, né? Tem fontes abundantes sobre a participação de pessoas negras. Muitos escravizados foram para a guerra com a promessa de liberdade, que eles não conseguiram necessariamente. Então, a gente sabe que houve a participação de pessoas escravizadas, de pessoas negras, e a Maria Filipe ela está ali lembrando dessa história, né? Uhum. Não fazendo com que a gente não esqueça, né? Dessa parte da história, dessa parte da narrativa. E como essas, enfim, é isso que você falou, né? Essas narrativas sobre a independência vão se atualizando a partir do contexto e a partir do momento em que a gente está, né? Exato. Se olhar para o passado é olhar para o presente. Eu ia Exato. encerrar, mas Nathan está falando coisas tão interessantes que queria fazer uma última pergunta assim, sobre esse Uhum, 2 de julho e a construção dessa data, que é a presença do imaginário dos caboclos, né? Se você uhum, pudesse pontuar isso rapidamente, o projeto do nosso desfile abre com essa imagem que eu acho muito forte e muito carnavalesca também, né? Eles criam uhum. a alegoria, eles criam esse desfile dos caboclos, assim, como é que é essas figuras, né? A gente falou da presença de brancos, né, de uma elite, falou da presença dos escravizados, e o signo da festa vão ser caboclos, né? Quase que se Sim. as três raças do Brasil tivessem representadas na festa de alguma maneira, né? É. Assim, eu posso ficar falando horas, eu acho fascinante a independência na Bahia. Eu não sou baiano, né? Que vocês percebem pelo meu sotaque, eu sou pernambucano, mas eu me apaixonei pela independência na Bahia e acho que todo mundo tem que passar um 2 de julho uma vez na Salvador. Eu lembro de criança pensar a independência como parada militar de 7 de setembro, isso é uma coisa absolutamente chata, anódida, que não me. E você vai para o 2 de julho e você entende a independência de outra forma, realmente as figuras dos caboclos, e aí tentando ser breve, porque também essa história eu acho fascinante, eu adoro, mas os caboclos, eles são duas esculturas que circulam, fazem um percurso, porque o que acontece, quando a guerra acaba em 2 de julho, acaba porque os portugueses, né, abandonaram Salvador, eles não conseguiam fazer frente mais, estavam com problema de alimentação, de fornecimento de alimentos, de armas e munição e tal, então eles vão embora, o exército pacificador entra em Salvador, ele faz um percurso que tem alguns marcos, né? E que hoje em dia, enfim, o desfile começa, tem uma coisa da tocha que vem de Cachoeira e vai fazendo todo o percurso que o Exército fazia, mas o desfile do 2 de julho começa no largo, onde fica o pavilhão dos caboclos, né? E nesse largo saem dois carros alegóricos, eu poderia dizer, com essas figuras desde o século XIX. Então, a figura do caboclo ele sai desde 1824. Então, o primeiro ano da independência já há um registro. Isso é o Manuel Quirino, que é uma figura também interessantíssima para que a gente conhece da história da independência na Bahia. Ele vai dizer que o Manuel Quirino, ele vai dizer que o caboclo começou a sair primeiro com a figura, era a figura de um indígena, uma pessoa real, montada numa das carroças dos portugueses, que os portugueses abandonaram. Então, eles se apropriam dessa carroça, colocam um indígena em cima, um homem indígena, e desfila pela cidade. No ano seguinte, eles fazem a mesma coisa. A partir de 26, eles encomendam 1826 encomendam essa escultura, né? A gente não sabe muito bem a autoria,
mas o Manuel Quirino ele indica no livro, num dos artigos dele, ele indica o autor dessa escultura. 20 anos depois, acontece assim, a figura do caboclo começou a causar um certo incômodo, principalmente na elite portuguesa que continuou vivendo em Salvador, e que, porque se vocês nunca viram caboclo, ele é um indígena com uma lança e que ele mata um dragão que ele pisa nos pés, né? Que esse dragão representa a tirania portuguesa. E essa simbologia já era muito clara para os baianos. E os portugueses se incomodavam com isso. Eles diziam que achavam muito ofensivo, muito violento. Diziam, a independência já passou, não faz mais sentido tá com essa imagem tão violenta circulando. E começa um movimento para que o caboclo não mais parasse de desfilar. O caboclo parasse de desfilar. Os veteranos da guerra, eles se enfurecem, eles não aceitam essa possibilidade do caboclo não desfilar, porque era uma figura já muito cativa do povo. Os veteranos que organizavam todo, não era uma coisa oficial, eram os veteranos que organizavam. E o acordo que é traçado, e é talvez muito nosso jeito brasileiro de resolver as coisas, é que, ao invés do caboclo apenas, desfilassem também uma cabocla, numa figura mais pacífica. A cabocla ela segura um pavilhão nacional, né, o pavilhão do Brasil, a bandeira do Brasil, uma mão, e na outra a bandeira da Bahia, mas ela não é bélica, ela tem um rosto mais pacífico, enfim. E a princípio, que se era para substituir o caboclo pela cabocla, o que foi resolvido é que desfilem os dois, então. Então, os dois carros dos caboclos, hoje em dia não é o mesmo carro dos portugueses que ficou lá, mas as rodas seriam, né? As rodas, teoricamente, são as mesmas desses carros. Eu estou falando de esculturas muito antigas, de artefatos muito antigos, circulam há 200 anos, em 24 vai fazer 200 anos, em 26 vai fazer 200 anos que o caboclo desfila, e é uma comoção, assim, porque o desfile da independência começa com a saída dos caboclos, muito cedinho, no 2 de julho, e eles vão desfilando até o Campo Grande, e nesse percurso acontece muita coisa, os movimentos sociais saem, é algo que é muito apropriado, sai de tudo, sai gente de direita, sai gente de esquerda, sai MST, sai, MBL, graças a Deus, acho que não sai, mas tem isso tudo assim acontecendo. É um pouco um carnaval, e é interessante porque eu lembro que eu estava cedinho lá, né, os caboclos saem 6 horas da manhã, 5h30, estava com um copo de café numa mão e com um copo de cerveja na outra, porque é um clima meio de festa, é uma festa cívica, assim que eles chamam, né? E tem uma dimensão religiosa nisso tudo, né? Porque afinal a gente está na Bahia e os caboclos, eles são figuras importantes também nas religiões de matriz africana, e é muito muito comovente mesmo você ver que as pessoas elas vão para o desfile e tem as tradições, né, de colocar um bilhetinho fazendo um pedido no pé do caboclo e da cabocla também. A cabocla tem uma figura mais tem um outro lugar, eu diria assim, no imaginário. Ela é mais tem quase que um afeto maior hoje em dia pela cabocla, sabe? De ser, talvez, essa figura feminina também, mas de fazer pedido no pé do caboclo, das pessoas deixarem frutas, né? Tem uma coisa de levar fruta. O carro dos caboclos ele é lindo, né? Cheio de plantas, de palmeiras, de crótons, que é uma planta que, por ser verde e amarela, desde o início desfilava, os carros eram decorados com cróton, até hoje. E as pessoas vão enchendo os carros de frutas, né? De coisa, de oferenda. Tem essa dimensão religiosa que acompanha esses símbolos da independência. E o que se diz, né? Por que os caboclos viraram esses símbolos? Eles são símbolos da participação popular. É exatamente isso. Por mais que os indígenas talvez não estivessem lutando, ainda que haja alguns registros, principalmente na memória oral também isso aparece, mas os caboclos, eles desfilavam, eles aparecem no desfile como essa lembrança da participação popular, desse brasileiro verdadeiro, diria, né? Desse brasileiro original, como uma alegoria do povo, de fato, como uma alegoria do povo brasileiro, e isso perdurou, e com resistências, porque desde o século XIX teve essa resistência em relação ao caboclo. No centenário da independência, por exemplo, em 1923, na Bahia, os caboclos já não desfilaram e já não estavam desfilando há alguns anos, porque a elite baiana considerava muito misturado demais, não tem ordem, é religioso e cívico, é um símbolo do porque assim, mesmo em 23, hoje em dia é algo, o Instituto Geográfico e Histórico, ele cuida, né, do pavilhão dos caboclos, tem a chave, são eles que liberam. Até 23,
era uma associação de moradores do Santo Antônio. Era um povo realmente que colocava os caboclos para sair. E quando os caboclos não saíam, as pessoas nos bairros faziam seus próprios caboclos e desfilavam com seus caboclos nos bairros. Mas em 23, quem sai naquele ano, e é uma coisa completamente extemporânea, foi o Senhor do Bonfim, que não sai, que praticamente ele não sai fora de época, né? Não sai da Igreja do Bonfim. Ele só sai em caso de peste, né? Saiu na coronavírus, agora na pandemia. O Bonfim saiu, o Senhor do Bonfim saiu pela cidade de Salvador para que acabasse a pandemia. Mas naquele ano porque eles não queriam que esvaziassem o desfile, porque era o centenário da independência, mas eles não queriam que os caboclos desfilassem. A ideia da elite baiana é que eles ficassem enclausurados no pavilhão como se fosse no museu. Dizendo assim, mas eles são muito velhos, são relíquias, não dá mais para estar saindo, subindo e descendo ladeira. Quando, na verdade, o fundo desse discurso era a gente é popular demais, né? É muito misturado, é muito sincrético, é melhor a gente organizar, colocar ordem nisso. E aí os caboclos não desfilam, saiu o Senhor do Bonfim, que foi uma coisa criticadíssima, porque era quase uma heresia também, você tira os caboclos, mas coloca o Senhor do Bonfim desfilando numa data cívica, enfim. No final, eles perderam. Assim, eu diria que a elite baiana, que a gente sempre resiste aos caboclos, perdeu, porque os caboclos não dá para imaginar mais a independência da Bahia sem pensar nos caboclos. Então, é um desfile interessante, porque aí você tem os caboclos, você tem estandartes, imagens da Maria Quitéria, da Joana Angélica, da Maria Filipa, circulando, as pessoas fantasiadas, crianças fantasiadas de Maria Quitéria. É de fato uma festa, né? E dura o dia inteiro. Enfim, eu acho que tem que estar no 2 de julho. Eu nunca vou conseguir descrever a altura do que é essa festa, mas que é realmente guiado, né, puxado pelo carro dos caboclos, né? É algo que é muito. Eu baiano, eu que conheci a independência da Bahia por causa da Maria Quitéria, foi através dela que eu cheguei nessa questão toda. Para mim fez sentido de fato a independência como uma data. A independência do Brasil foi depois de conhecer essa memória baiana, que não é tão difundida, né? Algo muito Muito local local, talvez né? ali entre os baianos, mas que é uma coisa que para mim faz sentido essa ideia de Brasil, da independência, com todos os problemas, fez sentido quando eu conheci a Sim, memória da independência da Bahia, esse sim. imaginário, né, tão rico. E essa força que você está dizendo, né, de algo que é meio festa, que é meio cívico e que tem uma alegoria e que junta É, diferentes matrizes da nossa cultura, assim, acho que é muito forte. É o que o isso. Simas diz um pouco dessas brechas de brasilidade que vão se impondo, né? Essa brecha de celebração em meio a um discurso oficial, uma celebração que não é só celebrar levianamente, né? Mas uma celebração Sim, enquanto povo, assim, né? Então, sim, acho exatamente. que o carnaval e as escolas de samba são muito conectadas em relação a isso, né? Finalizando um pouco o que a gente está pensando, né? Esse carnaval pensando enquanto projeto de nação, né? As escolas de samba são um Uhum. projeto de nação das populações negras que estavam aqui no Rio de Janeiro num pós-abolição, né? Menos de 50 anos separam a suposta abolição da primeira escola de samba, né? Então, são um projeto de nação e são, num primeiro momento, né, as escolas de samba vão cantar esses heróis nacionais, né, por, não por espontaneidade, né, não é algo espontâneo, mas no sentido de é uma afirmação dessas escolas de ir ao encontro disso, né, de vincular essas histórias. E essas histórias vão ser reinterpretadas, né? E aí, fazendo justiça aqui, a gente está fazendo esse projeto de dar essa ideia de um carnaval para Maria Quitéria, que Maria Quitéria seja colocada nesse panteão, que outros personagens da cultura brasileira já foram colocadas, né? A Princesa Isabel, Santos Dumont, a própria Leopoldina, que você citou, tem um desfile maravilhoso da Rosa Magalhães sobre ela. O carnaval está o tempo todo construindo essas figuras, né? E aí, no último setor do nosso projeto, a gente retoma exatamente esses desfiles que citaram a Maria Quitéria, né? Então, a Maria Quitéria foi enredo 2 vezes só no Carnaval Carioca. São carnavais do grupo de acesso e são carnavais feitos por uma mesma escola, o que é curioso, Uhum. que é a Caprichosos de Pilares, que depois ficou conhecida por enredos críticos, enredos sociais, mas ela faz em 54 o primeiro desfile e depois em 77, pouco mais de 20 anos depois. Aí no grupo especial, a gente tem uma citação, a primeira citação, o primeiro samba a fazer uma citação a Maria Quitéria é um samba de 66, do Império Serrano, que curiosamente também é o primeiro samba a citar um orixá num desfile de escola de samba. Uhum. Então, quase 30, os desfiles são de 32, né? Quase 30 anos depois é a primeira vez que aparece um orixá citado nominalmente.
E esse desfile, que é Glórias Baianas do Império Serrano, também cita a Maria Quitéria. E aí depois, mais recentemente, né, se a gente pegar desfiles já do século XXI, a Maria Quitéria vai ser sempre lembrada em enredos que falam sobre mulheres, né? Então, enredos que exaltavam a figura feminina, enredos que falavam sobre a presença feminina na cultura e de um modo geral. Então, em 2006, na Porto da Pedra, um enredo sobre as mulheres, a Maria Quitéria ganha um carro e uma alegoria. E na Mangueira, em 2015, também, é um enredo também sobre as mulheres, mas com foco em mulheres de Mangueira, a Maria Quitéria também vai ser lembrada. Existem outros desfiles que ela é lembrada também de alguma maneira, mas a gente fez um pouco esse recorte para falar um pouco dessa relação da Maria Quitéria com o carnaval, né? E agora dedicando exatamente um desfile inteiro a ela. Natan, super obrigado pela sua participação, viu? Obrigado por ter, enfim, apresentado essas informações e falado disso com tanta propriedade. A gente agradece muito seu apoio para o projeto, viu? Eu que agradeço tanto pelo convite quanto pela iniciativa, que eu acho da maior importância, de fato. E quem sabe, né, a gente daqui a um tempo pode ver esse projeto executado. Por que Tomara, não, né? sim, tomara. É isso.